que você está estudando. Então, também é um regime transiente. Outras opções aqui seriam reatores semicontínuos ou semibatelada, é aquele que você tem o tanque, mas você tem também uma tubulação de entrada, né, que está alimentando um reagente específico ao longo do tempo. Então, ali está variando concentrações, está variando volume com o tempo. Então, também é um regime transiente. E reações com mudança de fase, né, que é o caso da destilação reativa, que a gente vai ver. Você tem a evaporação, né, por exemplo, de um composto, tem uma pressão de vapor muito baixa. Então, ele vai fazer com que a composição do meio mude constantemente, constituindo também um regime transiente. Vamos ver, então, agora a parte numérica disso, né? Como é que a gente modela esse tipo de sistema. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, o sistema, inicialmente, um sistema sem reação, para a gente ter uma ideia aqui, um caso mais simples. Esse tanque aqui, eu mostrei naqueles slides da primeira aula, um tanque de salmoura, né? Então, o caso mais simples possível seria aí a água e o sal no tanque, inicialmente, colocando aqui 10 litros e 10 gramas de sal, e entrando água pura a 1 litro por minuto. E, ao mesmo tempo, sai a solução a 1 litro por minuto. Ou seja, aqui o regime ele é transiente para o sal, né? Porque a solução mantém o mesmo volume constante aqui. Então, como é que a gente calcula essa variação do sal no tanque? Ele está com 10 gramas e vai começar a diminuir. Então, eu tenho que fazer um balanço material para o volume desse tanque. Inicialmente, aqui eu posso calcular uma concentração inicial C0, que é a massa do sal inicial, sobre o volume. Então, 10 por 10 vai dar 1 grama por litro. E aí vem a pergunta, né? Depois de 2 minutos, qual vai ser a massa de sal no tanque? Bom, a gente já sabe que ela é menor que 10, tá? Isso daí é uma forma de você conferir a resposta depois. Se der maior que 10, alguma coisa está errada. Então, a gente faz o balanço material. Sempre aquela equação geral, né? Acúmulo igual a entrada menos saída, menos consumo, mais produção. Esses dois termos aqui são referentes à reação química, né? Então, eu não tenho consumo do sal por reação e não tenho produção de sal por reação. Eu corto os dois termos aqui. Entrada. O sal não está entrando, né? Está tendo uma corrente de entrada, mas está entrando somente água. O balanço que eu estou fazendo aqui é para o sal. Então, não tenho taxa de entrada de sal. E eu tenho uma taxa de saída de sal, que é o que sai aqui pela corrente de saída. Então, está saindo um pouquinho de sal aqui a cada minuto. E aí eu faço esse balanço. O acúmulo é sempre a derivada no tempo. Então, dm dt, sendo m a massa do sal. E aqui, ms ponto, né, quando eu coloco esse pontinho, eu me refiro à taxa. Então, taxa de saída do sal. Então, seria gramas por minuto, por exemplo, né? E aqui, massa em gramas, tempo em minuto. Então, vai estar a mesma unidade. É sempre bom conferir dos dois lados as unidades, né? Então, tá aí. dmdt. Aqui eu posso desmembrar, né? A vazão mássica, ela é a concentração de sal no tanque, chamei de CT aqui, vezes a vazão volumétrica de saída. Então, reparem aqui, ó, a concentração que está no tanque, né, supondo que está bem misturado, ela é igual em todos os pontos. Então, quando essa corrente sai, nesse mesmo instante está tendo a concentração igual à do tanque. Tá? Então, cada instante vai ter essa mesma concentração CT na saída. É lógico que ela varia com o tempo, né, mas em um dado instante, dentro e fora é igual. Então, se eu multiplicar CT vezes V, o que acontece? CT vezes V, ó, grama por litro, é a concentração,
E litro por minuto é a vazão volumétrica. Corta o litro, vai dar grama por minuto, que é a vazão mássica, né? Então, as unidades estão fechando aqui. E aí, eu vou seguir aqui a parte matemática, né? Eu tenho que integrar isso em dm. Então, eu preciso da variável m, que é a massa. Só que a concentração é massa por volume. Então, eu já desmembro isso aqui também, massa por volume. E aí eu consigo integrar. Joga a massa para lá. V e T fica desse lado, dt passa para cá, integrando, né? Aqui são constantes, né? A vazão volumétrica e o volume da mistura são constantes. Então, eles saem da integral, né? Não são integrados. E aí, quando eu faço essa integração, ela é uma integração com os limites aqui, né? Integração definida. Então, no tempo zero, limite inferior, eu tenho a massa de sal M0. No tempo t, eu tenho a massa M. E aí, fazendo a integração, né, o integral de 1 sobre m é o ln de m, já substituindo os limites, né, superior sobre o inferior aqui. A constante continua aqui, integral de dt é t. T menos zero continua sendo t. Beleza, daí aqui então é só isolar o m, né, tiro o exponencial disso aqui, e consigo isolar o m, tendo a massa em função do tempo. Então, repare que esse tipo de exercício a gente consegue fazer na mão, né? A gente monta a equação, joga qualquer valor de tempo aqui que eu consigo a massa restante no tanque. Se ele pediu 2 horas, eu joguei aqui, 2 horas não, 2 minutos, né? Eu joguei aqui o 2, e aí me deu o M 8,19. Então, a massa caiu de 10 para 8,19 nesse problema aqui. Ok. E se a gente tiver um problema mais complexo? Aqui é só graficamente, né? Então, o perfil vai ser esse aqui, exponencial. Começa no 10 e vai caindo. Agora o problema mais complicado, que eu também mostrei nos slides da aula passada, que são os tanques interconectados. Então, a gente tem um tanque com salmoura, novamente, né, os 10 gramas e 10 litros de água, e um tanque com apenas água. Aqui, quando eu ligo as bombas, né, começa a ter uma recirculação, 1 litro por minuto sai do tanque 1, vai para o 2, e 1 litro por minuto sai do 2 e vai para o 1. Considerando, então, sempre constante os volumes dos tanques. O que vai mudar aqui, então, é a quantidade de massa de sal em cada tanque. Aqui está 0, começa a aumentar, e aqui está 10, começa a diminuir. E aí a pergunta, em 20 minutos, qual vai ser a massa em cada tanque? Então, a principal ferramenta que a gente tem é o balanço material sempre. A gente escolhe um componente no nosso sistema, define um volume de controle e faz o balanço para o componente naquele volume de controle. Tá? Então, nós temos aqui 2 volumes de controle, né? O tanque 1, seria o líquido aqui no tanque 1, solução, e a solução no tanque 2. Começando pelo tanque 1. Equação geral, né? Acúmulo, entrada menos saída, né? Não está tendo reação química. Então, nós temos apenas a taxa de entrada no tanque 1, que é o M2, que sai aqui do 2, né? O M2 entra no 1. Então, ele é positivo. E a taxa de saída, né? Do 1 é o M1 aqui. Vai sair, ele é negativo. E aí a gente vai fazendo aquelas substituições, né? Concentração vezes volume, quer dizer, concentração vezes vazão volumétrica é a vazão mássica. Então, estou desmembrando C2V, C1V.
Como nos dois tanques a vazão volumétrica é a mesma, eu coloco aqui em evidência, e aí fica essa expressão aqui. Repare que eu já estou desmembrando o C1 e C2 também, né? Massa por volume, massa por volume. E aí eu tenho essa equação final, dm1 dt, Vzinho sobre V, que é o volume da mistura, M2 menos M1. Repito o raciocínio para o tanque 2. O tanque 2 recebe a corrente que vem do tanque 1, M1 ponto, e vai ter a corrente de saída do tanque 2, que é o M2 ponto negativo aqui. Desenvolvo da mesma forma e chego nessa equação. dm2 dt, Vzinho sobre Vzão, M1 menos M2. Então tem uma diferença aqui, né? O M ponto é taxa, gramas por minuto. O M sem o ponto é só gramas, né? É massa. Beleza, então eu tenho um sistema de equações diferenciais. Como é que eu resolvo esse sistema aqui? Se eu tento integrar essa equação, tudo bem, tem a variável M1 aqui, tenho que integrar em dm1, mas aparece também o M2. E esse M2 ele varia. Teria que inserir uma equação aqui para M2 em função do tempo para poder integrar em dt. Para ter essa equação de M2, eu tenho que integrar a outra aqui. E ela depende do M1. Então, uma depende da integral da outra. Para fazer isso analiticamente, já é mais complicado, né? Então, a gente pega essas duas equações e alimenta num programa, né? Então, só nomeando aqui, a gente costuma chamar de SEDO, né? Sistema de Equações Diferenciais Ordinárias. E aí a gente tem essas vertentes aqui de solução. Se a equação for linear, até tem uma solução analítica, né? Por matrizes, uma solução meio complicada. Esse caso que eu estou apresentando, como ele é muito simples, é linear, daria para resolver. Só que se você tiver um quadrado, um logaritmo na equação, ali pronto, já não consegue mais fazer essa solução. E aí você tem que fazer a numérica. Então não tem por que a gente ficar, né, colocando uma solução para cada tipo de sistema, sendo que todos podem ser resolvidos por integração numérica, né? Então a gente vai seguir essa vertente aqui da integração numérica que tem que ser feita num software, né? Eu falei um pouquinho disso aqui na aula passada, né? Vou reiterar aqui. Por que que a gente precisa desse software? Então, vamos ver como é que esse software trabalha. Polymath, Scilab, MATLAB, Fortran, todos vão ser capazes de fazer uma solução de integração numérica. Então, pegando a equação 1 aqui, o que o programa faz? Ele tem um algoritmo lá, né, o Polymath, principalmente, o Scilab e o MATLAB também tem. Esse algoritmo, ele transforma essa derivada em pequenos deltas. Tá? Então, o dm1 vira um delta m1 e o dt vira um delta t. E aí ele começa a solução. Os valores que você está alimentando são os iniciais, né? Massa no tanque 1, massa no tanque 2 vai ser o 0 e o 10 gramas, né? Aí ele vai fazer o seguinte, esse ΔT, o próprio software atribui um número muito pequeno, 10 a menos 6, 10 a menos 8, é um passo de integração que a gente chama. Então, um passo bem pequeno, ele joga o valor aqui, ele pega os valores que você alimentou, que seria a massa nos tanques, M1 e M2, a inicial, né? E aqui a massa no tanque 1, né, que seria o ΔM1 que eu estou fazendo aqui, seria o seguinte, no tempo 0, que é a massa que eu tenho, e no tempo T1, depois do ΔT, ou seja, depois que eu dei o primeiro passo. É isso que eu vou descobrir. Então, eu tenho todos os valores, menos esse MT1 aqui.
Tá? Então, repare que esse delta aqui é o próprio delta M1 aqui, tá? É só abrir. Então, substituo os valores, acho a massa no primeiro passo, né, no final do primeiro passo, e isso aqui vira o início do segundo passo. Tá? Então, o programa pega esse valor, joga para cá, e vai achar um MT2 depois. E vai jogando. MT3, MT4, vai fazendo essa conta aqui zilhões de vezes. Né? Então, vamos imaginar aí que tenha 15 minutos de processo, de 10 a menos 6 em 10 a menos 6 segundos. Né? Isso para fazer na mão seria um tanto inviável. Né? O programa faz isso em menos de um segundo. Beleza, então ele vai fazer isso usando as duas equações aqui. O resumo do problema está aqui, ó, as duas equações e as condições iniciais e o intervalo de tempo que eu quero. É só isso que a gente precisa alimentar aqui no Polymath. Né? Então vamos ver como é que ele se comporta aqui. Vou diminuir um pouco aqui. Então quem quiser acompanhar aí, abrir o Polymath, a gente vai fazendo juntos. Então, aqui nós temos um Polymath com 4 funções, equações lineares, né? Sistema de equações lineares, sistema de equações não lineares, sistema de equações diferenciais, que é o nosso, e regressão. Então, a gente vai usar essa função aqui. Quando a gente clica aqui, ele abre essa planilha para a gente preencher. A variável independente é o denominador aqui da nossa derivada, que é o tempo. Já está com o t aqui, vamos manter o t. E aqui são os dois valores deste intervalo de tempo que eu quero integrar, de 0 a 20. Então, 0, zero nesse, 20 nesse. Aqui embaixo tem solve with. Esse aqui é o tipo de integrador que a gente pode escolher. Vamos manter esse RKF 45, né, que é um método Range-Kutta. Ele resolve a maioria dos problemas. Tá? Depois, se a gente, mais para frente, se a gente precisar mudar, a gente fala sobre os outros. Então, mantém sempre esse que já está. E aqui, esses botões são os botões de resultado. Então, ele te dá o resultado na forma de tabela, gráfico e um relatório. O que você acionar, ele vai te dar. Então, deixei acionado os 3 para a gente ver como é que ele gera esses resultados. Daí, aqui, os últimos botões. Adicionar equação diferencial, que é equação nesse formato, né, que tem a derivada. E adicionar equação explícita, que é uma equação algébrica. Tá? Isso aqui é, por exemplo, x igual a vezes y mais b. Isso seria uma equação explícita. Né? A lei de Arrhenius, por exemplo, é uma equação explícita. A gente poderia adicionar também. No nosso caso, só temos 2 diferenciais e mais nada. Então, vamos adicionar aqui a diferencial M1. E do outro lado vai ser 1 sobre 10. Aqui a gente usa igual Excel, né? Barra para divisão. Entre parênteses. O asterisco seria a multiplicação, né? M2 menos M1. E no tanque 1, a condição inicial aqui é 0 de massa. Então, ele pede aqui o M1 0. Comentário você pode colocar ou não, né? Tanque 1, por exemplo. Opcional. Aí depois aqui, preenchendo para o tanque 2, então eu vou ter
M2, 1/10 vezes M1 menos M2. Condição inicial, 10 gramas. Comentário 2. Ok. Então, repare que ele acendeu aqui a luz verde. Isso aqui significa que já pode rodar, né? Aparece esse botão aqui, que é para rodar o programa. Então, ele dá esses resultados aqui. Aqui é um relatório, né? Coloca todas as condições que você inseriu, resultado inicial e final. Aqui o gráfico. Está dando justamente o que a gente esperava, né? Começa com uma massa de 10 aqui no tanque 2, ela vai caindo. O tanque 1 começa com 0 e vai subindo. E aí, a resposta, né, que seria em 20 minutos, qual que é a massa em cada tanque? Isso a gente pode ver com precisão na tabela, né? Aqui, ó, para cada instante você tem as massas, né? 3 minutos e 71. Lá no final tem o 20 que eu coloquei, então 4,9 e 5,1. A resposta que ele chegou. Certo? Alguma dúvida nessa parte aqui? Alguém conseguiu simular aí? Bom, um detalhe desse polimate é o seguinte, ele considera o separador decimal como ponto, né? Então, aqui tudo bem, esse problema não apareceu nenhum número quebrado, né? Nenhum número decimal. Mas se você colocar algum número que seria decimal, 1,3, por exemplo, você tem que usar o ponto. E a sua configuração lá no computador tem que estar o ponto como separador decimal, tá? Senão o programa vai dar algum problema ali. Vai gerar resultados errados, né? Tem que estar o sistema em inglês. Ok. Então, vamos deixar ele de lado um pouco aqui. Vamos entrar no outro tópico. Reator semicontínuo. O semicontínuo ele é utilizado aí para reações complexas ou múltiplas, tá? E você pode otimizar variáveis, por exemplo, conversão, rendimento, seletividade, né? No caso aí, se você quer controlar, por exemplo, o tamanho de cadeia de um polímero, você pode alimentar em processo semicontínuo o iniciador, né? Que é um composto que vai na polimerização. Então, é ele que controla o tamanho da cadeia. Então, se você ir adicionando uma taxa específica, você vai ter o tamanho de cadeia que você quer. Outra aplicação seria em catálise enzimática, né? Você tem alguns reagentes que eles são muito agressivos e podem desnaturar as enzimas. Então, se você colocar uma batelada, né, todos os reagentes de uma vez, você pode acabar inibindo o processo ali, né, desnaturando as enzimas. Então, esse reagente que é agressivo para a enzima, você pode dosar também em pequenas quantidades para poder ter um rendimento melhor na reação, né? E aí a gente tem que usar a mesma ideia para modelar, né? Definir o volume de controle. Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo de uma reação que é A mais 2B formando 3C. A equação de velocidade está sendo K vezes CA vezes CB. E aqui eu tenho um sistema de alimentação onde o B já está aqui no início. Tá? Então tem o volume de B que é o V0 aqui, volume inicial do processo.
e eu tenho o A sendo alimentado, né, gotejado aqui. Então, no tempo zero, entra a primeira gota de A. E aí começa a reagir com o B. Esse volume aqui vai aumentando, né? Então, estamos supondo aqui uma reação em fase líquida. E aí eu sigo o balanço, né? O balanço tem que ser feito para cada componente, A, B e C. Quando eu faço para o A, eu tenho o acúmulo, o termo de entrada, que é o FA0, o termo de consumo, menos RAV, e só, né? Não tenho saída e não tenho produção de A. Aqui eu posso já substituir o menos RA pela equação de velocidade, KCACB. Substituo aqui. E estou desmembrando o CA e o CB em NA sobre V e NB sobre V. Aqui já dá para cortar um volume e fica sobrando um volume aqui. Esse é o volume da mistura, né? Ele é uma função do tempo, porque conforme vai gotejando, o volume aumenta aqui. Isso aqui não é uma constante. Eu preciso de uma equação para entrar aqui e integrar no tempo. Como é que eu faço isso? O volume aqui, a gente faz um balanço global para ele, independente dos compostos. É um balanço de massa global para indicar a variação de volume. Então, eu tenho o acúmulo de massa no tanque, dMdt, é igual à massa que entra. Tá? Agora, eu não estou olhando para a reação, estou olhando só para a massa global. E aí eu trabalho matematicamente isso, né? A taxa de entrada de massa, ela é o ρ vezes a vazão volumétrica. E aí eu substituo aqui ρ vezes V. E aqui essa massa também pode ser desmembrada em ρ, né, que seria a densidade, vezes o volume da mistura. E aí eu considero a densidade constante, né? A gente pode assumir essa hipótese aí que a densidade do líquido aí não varia. Então podemos cortar o ρ e integrar. Então aqui ficou uma constante, jogo o dt para lá, integra. Do tempo zero ao tempo t, o volume varia de V0 até um volume V. E aí eu chego nessa expressão, V é igual a V0 mais VT. Reparem que essa equação, né, apesar de eu ter usado o balanço material global, ela é bem intuitiva, né? Porque no tempo zero, quando eu substituo zero aqui, isso aqui some, né? E fica V igual a V0. Conforme aumenta o tempo, vai adicionando um acréscimo aqui de volume ao V0. E aí, então, esse V aqui, ele entra lá na equação, né? Aqui, no denominador. Entra lá e fica nesse formato aqui, a equação final. Ok, eu consigo integrar isso aqui na mão? O NA é a minha variável aqui, a ser integrada. O T está aqui, dá para integrar em dt, mas o NB também varia. E aí a gente precisa fazer um balanço para ele também. Então, balanço para o B. Como é que eu faço o balanço para o B se eu só tenho a taxa do A, né? Foi dado o menos RA. Aí a gente faz sempre essa relação estequiométrica aqui, ó. Pega a taxa de cada um, menos RA, menos RB e mais RC, e divide pelos coeficientes estequiométricos. Tá? Então, menos RA sobre 1 vai ser igual ao menos RB sobre 2. Como eu tenho o menos RA, o menos RB vai ser 2 vezes menos RA. Então, tá aqui, ó, 2 vezes menos RA. E aí o raciocínio é análogo, né? Eu já tinha desmembrado tudo anteriormente, a diferença é que entrou um 2 aqui na frente, né? E sumiu o FA0. O B já não está sendo alimentado, né? Então, não tem o FA0. O FB0, no caso. E aí, desmembrando tudo, substituindo o volume, eu chego nessa equação final.
Daí o balanço para o C. O C é um produto, né? Então, é positivo o termo aqui, mais RC vezes V. Não tem entrada nem saída. E pela estequiometria, ele vai ser 3 vezes o menos RA, né? Porque ele é 1 para 3 aqui, a estequiometria. Então, 3 vezes o menos RA vai dar o RC. Novamente, desmembro tudo, substituo o volume e eu tenho a equação final. Então, eu tenho 3 equações diferenciais nesse caso aqui. Vamos ver como é que a gente resolve isso no Polymath. Então, vamos lá. Eu tenho o T como variável independente. Vamos dizer aqui, ó, eu estou pegando alguns dados aqui para simular, só como exemplo. O tempo, vamos dizer que chegou em 5 minutos, eu quero saber qual que é a quantidade de mols de cada um, cada componente. Então, ele vai de 0 a 5. Mostrar os resultados. Equação diferencial. Eu vou ir acompanhando aqui pelo papel, para não ter que ficar voltando toda hora. Então, primeiro, o balanço para o A, né? A equação final ficou assim, DNA dt FA0 menos K vezes NA vezes NB. Dividido por... Aqui tem que estar entre parênteses, né? Porque está no denominador. Então, fica Vzão 0 mais Vzinho vezes T. Número de mols inicial de A é 0. Então, a primeira equação está aqui. Reparem que está a luz vermelha aqui ainda, não consigo rodar. E ele diz o porquê. Aqui embaixo ele diz, ó, variáveis indefinidas. F é 0, K, NB, V0, V. Eu preciso definir isso aqui tudo ainda. Então, vamos continuar aqui. A segunda equação diferencial é NB dt menos 2 vezes K NA-NB dividido por V0 vezes VT. Condição inicial do B é 10 mols. Eu vou até copiar isso aqui, porque o balanço para o C é bem parecido. Dá um Ctrl C aqui. E já escrevo o balanço para o C aqui também. Vou mudar algumas coisas aqui, né? Ele é positivo e o coeficiente é 3. Condição inicial do C, 0. Tá, coloquei as 3 equações diferenciais, só que ainda a luz está vermelha. Ele diz aqui, falta definir o F a 0. Então, o F a 0, ele é uma constante, né? Tá aqui, ó, 1 mol por minuto. Então, eu vou adicionar aqui nesse outro botão, equação explícita, escrevo F a 0 e coloco o valor dele. Ó, repare que sumiu o F a 0 aqui, já foi definido. Agora ele quer o K. Mesma coisa, equação explícita. Está dando aqui 0,71. 0,71, né? Temos que usar sempre o ponto.
V0, volume inicial líquido, 5 litros. E, por fim, o Vzinho, que é a vazão volumétrica, 1 litro por minuto. É importante que a gente veja sempre as unidades, ó. O volume está todos em litro, o tempo estão todos em minuto, e está tudo em mol. Não preciso converter nada. Viu aqui, ó, ficou a luzinha verde. Já consigo rodar. Então, aperto aqui. Ele me dá o relatório, todos os dados, o gráfico. Olha só, o gráfico ele diz o que está acontecendo no processo, né? Eu tenho o B no início, ele está lá dentro do reator já, então ele está uma quantidade grande. Conforme entra o A, ele vai reagindo com o B, e esse B vai sendo consumido. Então, vai caindo aqui. O A, ele é alimentado, apesar dele reagir, a taxa de alimentação aqui, né, o software está dizendo que ela é excessiva, né? Uma parte reage, mas mesmo assim está acumulando. Então, a alimentação está, esse 1 mol por minuto é um valor alto aqui em relação ao consumo. E o C, ele só é produzido, né? Então, ele tem um aumento bem grande aqui, até mesmo porque o coeficiente dele é 3, né? Tem uma taxa grande aqui de aumento. E aí, para a gente ver um resultado específico, podemos olhar a tabela, olhando aqui os 5 minutos. Então, em 5 minutos, o resultado deu 1,96 mols do A, 3,92 do B, está batendo aqui, e 9,12 do C. Então, esse aqui foi a simulação de uma reação química num processo semicontínuo. Até aqui, dúvidas? Vou falar uma coisa, o Polymath, ele é um programa que ele resolve esses problemas simples, né? Quando você tem equações explícitas e diferenciais. Em casos mais complicados, por exemplo, depois de 20 minutos de reação, a temperatura muda para, sei lá, 20 graus a mais. É mais difícil de fazer isso no Polymath. Então, para isso, a gente vai ver o Scilab, que vai permitir que a gente simule esses problemas mais complicados, né? Inclusive, nesse exemplo que eu dei agora, lá teria a função if, né? Se o tempo for menor do que 20 minutos, a temperatura é tal. Se o tempo for maior, a temperatura é tal. Então, ele já faz automaticamente essa mudança aí de temperatura ao longo do processo. Professor, Sim. teria essa solução no Scilab? Qual a solução? Desses dois exemplos que você utilizou, o Polymath, é possível resolver esse problema no Scilab? Sim, esse dá para resolver tranquilamente. Esses problemas são bem simples. Na próxima aula, eu vou abordar reações múltiplas, e aí eu vou começar a mexer já com o Scilab. Se vocês quiserem, inclusive, pegar esses problemas aqui do Polymath e fazer lá também, na próxima aula vocês já vão ter a capacidade de fazer também. Já pode praticar. Professor, Sim. Uma dúvida. Essas fórmulas que o senhor usou, balanço molar, foi para o C ou foi para o B também? Essas três aqui são para os 3 componentes, né? Os 3, né? B e C, isso. Que está aqui nos apontamentos, né? Isso, são os balanços separadamente aqui, Ah, tá. Cada um tem seu balanço. Obrigada. Ok, então, a gente passa agora para destilação reativa, para a gente concluir a aula de hoje, que é mais um exemplo de reação química, só que agora
O regime transiente tem a ver com a evaporação de um composto. À medida que a reação ocorre, em função da temperatura que você ajustou para o meio, um dos compostos pode ter sua temperatura de ebulição abaixo da temperatura de operação. Nesse exemplo aqui, A formando B, eu estou dizendo aqui que a temperatura do meio aqui é aproximadamente igual à ebulição do B. Então, o A forma B e ele já evapora. E aqui tem um condensador para recuperar o B. Tá? E onde que é aplicado? Né? Reações com baixa conversão de equilíbrio, ou seja, aquelas reações em que forma 15% de B, né? Conversão de 15%, e a reação já para porque o equilíbrio está ali. Então, você não consegue produzir muito produto B nesse caso. Agora, se ele evapora, nunca vai atingir o equilíbrio, né? Ele quer atingir o equilíbrio, já evapora e continua reagindo. Então, essa seria uma aplicação da destilação reativa. Componentes com pontos de ebulição consideravelmente distintos, né? Então, isso aqui seria um critério para a gente poder aplicar esse processo. Se todos forem muito próximos, a gente não consegue, né? Vai evaporar tudo junto. E aí tem o exercício 4 da lista, né? Então, a gente já pode tentar fazer esse exercício 4 e depois eu deixo durante a semana para vocês fazerem o 5, que inclusive já tem a solução aqui. Então, vamos ver como é que é esse 4 aqui. Eu tenho a reação A mais B formando C mais D. Vamos ter evaporação de um dos compostos. Aqui, no caso, é o composto D. E essa reação ela é reversível. Tá? Então, eu tenho o K da reação direta, 0,23, e o K da inversa, KI, 0,05. E aqui em cima está o processo. Né? Então, a gente tem, inicialmente, o composto B, é um líquido que está aqui no reator. 10 mols dele estão lá, constituindo um volume de 10 litros. Não tem o A no início, então NaI igual a 0. E o A está sendo alimentado aqui na taxa 0,3 mols por minuto. Então, no tempo zero, começa a entrar o A. Ele bate aqui, reage com o B e vai formar C e D. O C continua aqui na mistura e o D, ele evapora aqui. Qual que é a taxa de evaporação dele? Vai ser 0,8, aqui está meio garranchado, mas é um CD que está aqui, a concentração de D. Então, 0,8 vezes CD seria o FD de saída. Então, à medida que muda a concentração de D aqui na mistura, vai mudando essa taxa também. Outros dados são a densidade molar dessa mistura, 10 mols por litro, esse ρ barra aqui, densidade média. Tempo do processo, 20 minutos. E a equação da velocidade é essa daqui. O procedimento é sempre aquele mesmo passo a passo, né? Você vai aplicar a equação de balanço para cada componente. É a nossa principal ferramenta. Então, para o componente A, está tendo alimentação. Então, entra o FA0 e está tendo consumo de A na reação. Então, menos esse parênteses aqui, que é o menos RA, vezes o V. Para o componente B, está tendo apenas o consumo. Não tem alimentação, né? Então, é esse termo todo aqui, né? Menos RA vezes V. Mas não teria que ser o menos RB? Sim, mas a reação aqui ela é 1 para 1, né? Um A reage com um B, formando um C e formando um D. Então, todos têm a mesma taxa. Então, vai ser esse parênteses aqui sempre. Olha lá, o C é o mesmo parênteses, só que positivo, né? Está sendo produzido. E o D tem a taxa de produção também. E tem a taxa de evaporação dele aqui, ó. Saída FD, negativo porque está saindo
do meio. Então, as equações de balanço são sempre assim, né? O acúmulo do lado esquerdo e do lado direito todos os termos de entrada e saída, seja por fluxo ou seja por reação. E eu preciso também levar em conta se está tendo variação de volume aqui dentro, né? Porque tem um líquido entrando e tem um vapor saindo. A gente não sabe se essas taxas são iguais ou não. Então, pode ter uma pequena variação aqui. Então, para isso, a gente faz um balanço global, né? dm/dt, taxa de entrada, né? Aqui no caso seria a vazão mássica, MA, menos MD, que é a massa que sai. E aí eu desmembro, né, novamente em função da densidade de cada composto. Então, ρA vezes VA, ρD vezes VD e ρ vezes o V total. Eu estou considerando que essas densidades são constantes, tá? Então, todas são semelhantes ali na mistura. Corto as três. E aí o dVdt fica desse lado. Aqui, a vazão volumétrica eu posso desmembrar em FA0, que é a vazão molar, sobre a densidade molar, que é esse ρ-, que é um dado que a gente tem aqui, né? 10 mols por litro. Para ver se está certo, eu sempre confere as unidades, né? Aqui seria mol por segundo, e aqui é mol por litro, vai dar litro por segundo, que é essa unidade aqui, o volume por tempo. Ok, então desmembrei os dois Vzinhos, coloco em evidência o ρ-, e aí chego nessa expressão, FA0 menos FD. Isso aí a gente tem, né? O FA0 é 0,3 e o FD é 0,8 CD. Aqui a correlação entre concentração e número de mols, né? CA/NA sobre V e assim por diante. E agora a gente já pode rodar e comentar o gráfico desse processo aqui. Vamos manter aqui essas equações. Como que fica melhor aqui para eu pôr? Peraí. Bom, vamos lá. Então, tentar rodar isso aqui no Polymath também. Eu vou rodar aqui 20 minutos, né, conforme ele fornece ali. São 5 equações diferenciais, tá? Os 4 componentes e a global. Então, dNA dt, FA0 menos AD vezes CA vezes CB, menos KI vezes CC vezes CD, vezes o volume da mistura. A quantidade inicial de A é 0. Eu vou copiar isso aqui, que é parecido em todas, né? NB segue a mesma ideia aqui, só que no início eu tenho 10 mols de NB. NC não tem nada no início, e o ND a taxa de saída aqui, né? O FD
deu a taxa de saída, e a quantidade inicial de D também é 0. Então, ele não consegue rodar ainda, falta definir muitas variáveis ainda. Temos mais uma EDO, DMDT. DM não, né? Eu já desenvolvi ali, ficou DV. Então, DVDT, 1 sobre Rho, a letra grega que parece um P, então eu vou colocar um Pzinho aqui, vezes 0 menos FI. Volume inicial, 10 litros. Ok, as diferenciais estão todas aqui. Agora, eu preciso das algébricas. Então, F a 0, vou entrar aqui como equação explícita, F a 0 foi dado aqui 0,3. KD foi dado também. Deixa eu olhar aqui para não ter que ficar voltando. 0,23. O KI 0,05. E aí vem essas variáveis aqui, né, concentrações de A até D. A gente vai seguir a definição, né? O CA é o NA sobre V. O CD é o NB sobre V. DC sobre V. E o CD NB sobre V. Ok. Agora, o FD, ele deu aqui 0,8 vezes CD. Então, 0,8 vezes CD. O Rho, que é a densidade molar, 10 mols por litro. Pronto, agora acendeu a luz verde, posso rodar. Relatório não nos interessa. Aqui o gráfico. A gente tem o B inicialmente lá no reator. Ele começa lá com 10 mols e começa a ser consumido conforme entra o A. O A entra, reage com B, ele é consumido. Vai caindo. O A está sendo alimentado. Essa curva azul aqui. Apesar dele reagir, né, a taxa de alimentação está bem grande, então ele continua crescendo. Aí depois vem o NC, essa azul clara, ele só sobe, né, um produto, está sendo produzido, e o ND, a vermelha, também começa no 0 e vai subindo. Essa roxa aqui é o volume do reator. Então, aqui a gente estava com aquela dúvida, né, se ia entrar mais do que sair, ou sair mais do que entrar. Já vimos que está acumulando massa, né? A evaporação não está compensando a entrada do ar. Então, começa aqui em 10 e ele vai subindo levemente aqui o volume. Quer dizer, é quase igual às taxas, né? Só é um pouquinho maior a de entrada. Ok. Então, com o Polymat, a gente consegue resolver esses problemas simples que envolvem equação diferencial e equação algébrica. Agora, aqueles casos, né, mais complicados, como eu falei, a gente vai usar o Scilab, que também serve para esses casos mais simples, obviamente. Né? Então, fica aí para vocês treinarem durante a semana. O próximo exercício aqui, que é o 5. Eu já adianto que esse 5 aí a gente consegue fazer ele na mão, né? O item A e o item B, tem a resolução.
E dá para fazer também no Polymath, né? Reparem que dá um resultado aproximado aqui, bem próximo. Então, se vocês quiserem tentar no Polymath, só para entender um pouquinho, né, da programação, que não é uma programação, né, já é uma plataforma pronta, mas entender um pouco dessa parte de integração numérica, e na aula que vem a gente já vai ver a programação em Scilab. Alguém tem alguma dúvida? Então, baixem o Scilab para a semana que vem. O código, eu não vou fazer como na aula aqui, né? Eu vou apresentar, né, o PDF com a aula pronta, mas o código eu vou digitar na hora. Então, a gente vai digitando juntos o código e vai rodando. É bem capaz que o programa não rode nas primeiras, né? Acontece muito isso, mas a gente vai tirando as dúvidas junto aqui. Ok? Se vocês não tiverem mais dúvidas, estão dispensados e até semana que vem. Professor, Oi? se o volume estivesse variando, se estivesse aumentando, o V que tem nas diferenciais, ele ia mudar? Nesse problema aqui que a gente viu agora, É. se o volume... Porque deu uma reta ali, ele não estava aumentando praticamente. Sim, não. Esse equacionamento ele já leva em conta a variação do V, que é essa equação aqui. Ó. Aí ele vai achar sempre um novo V aqui ao longo do tempo e vai jogar nessas equações aqui. Já está atualizado esse V aqui. Ah, tá. Se a variação Entendi. for maior, ele contabiliza também. Ah, tá. Entendi. Mais alguma dúvida? Professor, a gente vai ter um momento aí para tirar dúvida do primeiro exercício para a gente entregar? Sim, a todo momento vocês podem mandar dúvidas no WhatsApp, tá? Eu vou tirando as dúvidas por lá. Se quiser mandar foto da resolução, a gente vai vendo junto. Ah, beleza. Eu vou Então, mandar logo então, tá? Que deu um problema tranquilo. na minha. Daí queria saber o porquê. Sim. Não, pode mandar sim, a gente vai tirando aí. Beleza. Obrigado. Mais alguém? Então, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Professor, Oi. rapidinho, desculpa. Pode falar. Eu estava tentando baixar o Polymath de N formas no meu computador, só que eu não estou conseguindo abrir o arquivo que está no zip. Teria como o senhor me mandar esse arquivo pelo e-mail, que aí eu consigo baixar direto do e-mail para o computador, para poder instalar? Você diz o arquivo sem estar compactado? Não, pode ser compactado mesmo, é que eu não estou conseguindo abrir pelo Google Drive. Ah, entendi. Posso mandar. Qual que é o seu e-mail? Deixa eu só parar aqui. Eu mando... Eu pedi para o colega aqui da turma tentar me mandar, mas ele não acabou não conseguindo também. Aí vou pedir para você que tem um arquivo original. Eu acho que eu tenho seu e-mail aqui. Peraí, Juliana. Giancoli. Isso. @USP, né? Não, pode ser @USP por enquanto. O que está aqui é @lumini.usp. Esse mesmo. Já então... entrei com o certo agora. Então tá. Eu vou mandar para você. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Professor, Oi? Aproveitando que a Juliana falou, tem como o senhor mandar para mim também? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Se o senhor puder mandar sem ser compactado. Peraí, deixa eu só ver onde é que ele tá. Manda para mim também, professor. Peraí, deixa eu só anexar ele aqui, daí vocês já me passam o e-mail de vocês. Manda para mim também. Peraí. Deixa eu só ver onde é que ele tá. Polymath, tá. Vamos ver se
se ele aceita aqui o tamanho do arquivo. Quais são os e-mails? O meu é AnjoP. Peraí, o seu é o... É Anderson. É ANJOPE. Já achei aqui, parece Yahoo, né? Tá. Quem mais? O meu é Almeida P. Almeida? @ USP. O Pedro, né? Tá. O meu é Gabriele Pacheco, @USP. Tá aqui. Mais alguém? Tá. Ixi. Tá dizendo que foi bloqueado o zip aqui. Por motivo de segurança. Que loucura. Será que ele vai? Eu vou mandar. Tá dizendo que não conseguiu anexar. Caramba, que estranho. Era esse problema mesmo que deu erro quando... Inclusive, foi o Sauser que tentou me mandar. Deu esse mesmo erro na tela dele. Aí... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar pelo WhatsApp. Vocês conseguem baixar aí pelo WhatsApp web e passar para o computador? Opa! Sim. Sim, por favor. Tentar fazer isso aqui. Vamos ver se ele não bloqueia também. É porque esse aqui é uma versão antiga, a versão educacional, né? Que era livre. Mas é de 2004, assim, bem antigo. Não sei o que ele identifica aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, mandei no grupo do WhatsApp. Vamos ver se tá carregando aqui ainda. Agora foi. Depois vê se vocês conseguem instalar aí. Chegou aqui. Valeu. Beleza. Qualquer coisa a gente vê aí no meio da semana, se vocês conseguirem instalar. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Nada, boa noite. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite.